Com a repercussão do violento despejo da ocupação Palestina Livre, Luísa Maim, tem surgido na televisão o debate sobre se é certo famílias pobres ocuparem um imóvel abandonado. Queremos lembrar que enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. As famílias pobres e o MLB ocupam terrenos e imóveis vazios em todo o país justamente porque não existem políticas públicas suficientes para dar conta do imenso déficit habitacional no Brasil. E porque, no sistema capitalista, não é possível para as famílias que trabalham diariamente garantir o seu direito de morar dignamente. As políticas públicas que hoje existem são insuficientes. Hoje, são mais de 8 milhões de brasileiros que vivem no déficit habitacional e não conseguem morar de forma digna. Como conta a edição 315 do Jornal A Verdade, desde 2023 para cá, foram construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida apenas 1,3 milhões de moradias, sendo 1 milhão dessas construídas por construtoras em financiamentos que se estendem por até 35 anos. A União conta com mais de 2.400 imóveis vazios e com um acervo de 3.200 imóveis não operacionais de INSS. Embora tenha lançado um programa de destinação desses imóveis, apenas 72 deles foram de fato entregues. Além disso, os programas estaduais ou municipais de moradia não existem ou são insignificantes. Os governos estadual e municipal hoje gastam mais energia e dinheiro reprimindo as ocupações urbanas do que com recursos para habitação. A realidade é que existem milhões de famílias cariocas que vivem com dificuldade para pagar o aluguel, que vivem em ocupações, em moradias que não têm saneamento básico, que vivem em locais que correm risco de alagamento e de desabamento. Essas famílias não são procuradas pelo prefeito para resolverem a sua vida. Elas são procuradas pelo MLB e reconhecem que não adianta ficar na fila esperando a prefeitura dar uma saída para sua moradia. A prefeitura está consciente desse problema há séculos na cidade do Rio de Janeiro e não faz nada para resolver a vida dessas famílias. Diante dessa falta de saída e da existência de milhares de imóveis vazios em plena condição de receberem famílias, a solução que elas encontram é lutar, ocupar e fazer cumprir a Constituição, que diz que todo imóvel deve ter uma função social. Dizem que não é certo ocupar, que não é certo dar às famílias que não têm onde morar um teto e a condição de viver dignamente. Mas o MLB acredita que o que não é certo é os governos e as construtoras terem milhares de imóveis vazios na cidade do Rio de Janeiro e deixá-los vazios por décadas, enquanto existem tantas famílias em necessidade. Esse era o caso do prédio da Promatre, que foi ocupada pelas famílias da ocupação Palestina Livre Luísa Maim. Agora contam que existiam vários planos para esse imóvel e que ele teria várias funções, mas o que não conseguem responder é porque ele está vazio há 15 anos, sem cumprir nenhuma função social e porque a prefeitura não faz valer esse dever da Constituição. A ocupação desse imóvel não foi um ato violento. Ninguém se machucou e o que foi construído em algumas horas foi a limpeza de um imóvel abandonado há mais de 15 anos e a construção de uma cozinha e de uma creche coletiva, coisas que a prefeitura nunca conseguiu fazer na cidade, mas que o povo em algumas horas resolveu. O ato violento foi o feito pelas forças do Estado, que não buscaram negociar com o movimento, que não esperaram nem a reunião de negociação que já estava marcada para essa segunda-feira. O ato violento foi soltar bombas dentro da ocupação cheia de crianças. Foi perseguir as famílias e as crianças que já tinham deixado o prédio e estavam na rua tentando buscar os seus pertences. Mais de 20 pessoas foram levadas para o hospital, entre elas crianças. E uma delas está no hospital até agora, após passar por cirurgia, pois foi atingida por uma bomba de efeito moral. Nenhuma dessas pessoas feridas foi um policial ou um político, porque o que houve no despejo da ocupação não foi um conflito entre dois lados, mas uma covardia feita pelas polícias contra o povo que essas polícias deveriam proteger. Agora dizem que a moradia não é caso de política, que não devemos misturar uma coisa com a outra. Mas não são justamente os políticos que não conseguem dar saída para o problema da moradia, que não constroem um programa habitacional que dê vazão para o problema da moradia? Então os ricos e os que são contra a moradia do povo podem fazer política, mas os pobres que precisam de moradia não? O MLB é um movimento que organiza o povo pobre e que luta pela sua moradia contra a fome e que luta em todas as frentes por essas bandeiras, fazendo ocupação e também lutando por políticas públicas e construindo seu partido político, a Unidade Popular. O MLB constrói o Conselho Municipal e Estadual da cidade, o Conselho do Fundo Estadual de Habitação e de Interesse Social, do Conselho de Participação Social e é membro do Fórum de Destinação de Imóveis da SPU. Nós dialogamos cotidianamente para a construção de políticas públicas de moradia na cidade. Só que a realidade é que as políticas públicas, elas não existem, ou quando existem, são insuficientes. O problema da moradia já é conhecido há muito tempo, mas não existe nenhuma solução para poder sanar esse problema muito conhecido. Não é possível interromper a luta do povo, pois enquanto houver capitalismo e for impossível para o povo morar dignamente,
o povo irá se organizar e se rebelar pelos seus direitos e pela sua dignidade. As famílias que foram despejadas ontem já estão organizadas para seguir na luta e defender o direito de morar dignamente até o fim. O MLB vai seguir organizando essas famílias e ao seu lado na luta pelos seus direitos. Enquanto a prefeitura e os governos foram incapazes de garantir o direito dessas famílias de morar dignamente, a luta vai continuar. Pela moradia, nós vamos até o fim. Palestina livre e viva Luísa Maim!